Estamos começando a coisa mais aleatória, o podcast que não é tão aleatório quanto parece. Seja bem-vindo, sou Marta Gomes, jornalista e estudante de psicologia e psicanálise. E eu não venho sozinha, comigo minha parceira, psicanalista Bianca Anne. Tudo bom, Bianca? Olá, que delícia! Hoje com uma convidada muito especial. Pensa que a gente é pouca coisa, gente. Tá aqui, ó, luxuosas, estamos com a primeira convidada da história desse jovem podcast, né, Bianca? O assunto hoje é infância, adolescência, pelo olhar da psicanálise. E por isso a gente recebe ela aqui, vou revelar uns bastidores aqui. Ela me deu algumas das mais lindas aulas sobre o assunto na psicologia durante o curso acadêmico. Lembranças memoráveis, então, desse estilo muito único, muito próprio de lecionar, de atuar como psicóloga com a infância e a adolescência. Gente boa, você sabe, né? A gente traz pra cá. Então, seja bem-vinda, a psicanalista Rebeca Chabar-Kapitansky. Obrigada Marta, obrigada Bianca, felicíssima com o convite, nervosíssima, mas vamos lá. A Bianca, olha o ato falho, né? A gente fez um programa todo sobre ato falho. Eu escutei. Bom, ela já nos escuta agora, tá aqui também protagonizando um programa com a gente, uma honra te receber. A Rebeca é psicóloga, psicanalista e professora universitária, atua na clínica há 20 anos. Para começar, eu queria te perguntar o que tem aparecido na tua clínica, na contemporaneidade. As demandas de infância e as demandas dos adolescentes, né? Uhum. E se há algum conflito, por exemplo, quando tu te põe a escutar uma criança, um adolescente, é diferente do que pai e mãe estão trazendo? Como é que é isso? Sim, bom, eu acho que primeiro, assim, isso não tem um formato, né? Mas a gente vai escutando na clínica, assim, um pouco a forma como isso se dá, né? Então, o meu jeito, né? O meu jeito de trabalhar na clínica com crianças e adolescentes é um pouco começando a escutar os pais, né? E tentando entender o que os traz como pais, né? Desta criança ou desse adolescente nesse momento do atendimento, o que os preocupa, o que os toma, enfim. E é interessante porque eu costumo dizer, né, para eles que primeiro eu vou escutá-los, né, e depois eu vou escutar como está isso na realidade psíquica daquela criança ou daquele adolescente e que pode vir ao encontro ou não daquilo que eles estão me contando, né. Por vezes se confirma, por vezes é completamente diferente, enfim. Mas eu acho que todos muito ansiosos e muito angustiados, né? A gente falava aqui antes nos bastidores essa coisa do nome, do diagnóstico e principalmente de um prognóstico e do que eles precisam fazer para resolver, né? Eu acho que a busca é sempre de resolução, assim, né? E me diga o que meu filho e minha filha têm e me diga o que eu faço com isso, né? E acho que um pouco da virada, assim, um pouco da tentativa e de uma aposta, porque nem sempre a gente consegue, né? E eu acho que é isso, né? A clínica é com quem fica, não com quem chega, né? Então, o trabalho vai se dar com quem fica, né? Com quem vai seguindo ali no trabalho. Eu acho que um pouco do que a gente vai tentando de uma forma empática e acolhedora é implicar todos que estão ali diante de um sintoma de uma criança, principalmente do próprio adolescente, né? Então, não é o que o meu filho ou minha filha tem, mas o que nós todos temos a ver com isso, né? E aí não só nós todos pais, mas nós todos, de fato, todos aqui, né? Eu acho que tem algo da cultura também. O que as crianças vêm nos contando na clínica, eu acho que elas vêm nos contando de uma certa... esses dias eu escutei uma pessoa li uma pessoa que eu gosto muito, assim, que eu admiro muito o trabalho, uma colega psicanalista já com muito tempo de clínica, né, e com um percurso belíssimo, assim, ela falava que ela deu um nome, assim, das crianças solos, né, em relação a essa questão com a tecnologia, com o tipo dos tempos que a gente vive, assim, né, de como a gente tem se desocupado desse olhar, enfim. E quando eu li aquilo me emocionou, assim, me tocou de um jeito que eu pensei, putz, é mesmo, né? É uma solitude, assim, algo de um abandono acompanhado, não sei muito como chamar isso, né? Então, acho que as crianças vêm nos contar um pouco disso. Assim, quando a criança tá na tela, nesse caso? Quando a criança tá na tela ou quando os adultos estão na tela, né? E a criança tá ali, assim, né? De algo de um acompanhamento diferente, né? Não estão totalmente desamparados, não estão em abandono no sentido literal, né? Mas estão em paralelo ali, né? E um paralelo que por vezes dura muito tempo, quase permanente, né? Enfim, não estou questionando aqui que os adultos não possam estar ocupados e estarem ali com as suas crianças, enfim, não é disso que se trata, né? Mas de estarem permanentemente capturados por alguma outra coisa que não pela convocação da criança, da infância, enfim, né?
Olha que interessante. Será que justamente a gente vive uma era onde talvez um momento onde mais se preocupa com a infância, com os cuidados, isso é muito falado, né? Qualquer lugar que você topa na internet está dizendo do que é uma maternidade, do que deve ser uma maternidade, de como devem ser criadas as crianças, né? Enfim, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Então, acho que mais do que nunca a infância vem sendo protegida, ao mesmo tempo que vivemos uma era de uma superprodutividade, né? Em que estamos super ocupados o tempo todo, vivemos, né, super cheios de compromisso, enfim, como você disse, né, se ocupando de outras coisas. Então, ao mesmo tempo que é uma era de superproteção das crianças, é também uma era de um certo abandono afetivo, assim, dá para dizer isso? Eu acho que é bem ambivalente, né? A criança, é isso, a gente nunca se preocupou tanto com crianças e com infância, mas a gente nunca produziu tanto, né, consumiu tanto a partir também da infância da criança, né? Então, acho que tem essa ambivalência, assim, entre o que a gente produz e o que a gente cuida ali, né? Enfim, bom, e aí vários desdobramentos disso, mas acho que sim. E eu acho que o que a gente tem, né, é um excesso de informação. É um desserviço, assim, pelo excesso de informação. Não é saber sobre, né? É informação. A gente consome informação na mesma velocidade que o apelo do consumo, assim, né? Precisamos saber, temos que ir à fonte, temos que buscar tudo, temos que ir nas redes sociais, temos que ir em 4, 5, 6, 10 médicos até que alguém responda e diga aquilo, temos que ir a 5, 6, 7, 8, 9 psicólogos, psicanalistas, né? Temos que trocar 4, 5 vezes de escola para ver qual é a melhor proposta pedagógica para o filho ou para a filha. Estamos em tempo de falta da falta, né? De falta da falta, sim. E aí a falta da falta acho que vai produzindo isso, o sintoma do sintoma, e daí vai vindo. Então acho que na clínica com crianças, o que vem surgindo é muito desse sintoma de uma hiperexcitação, assim, né? De uma criança extremamente excitada, extremamente indisponível a essas relações, a essas convocações que precisam de um pouco mais... Não indisponível, né? Eu acho que, na verdade, sintomatizando o quão indisponível estamos para elas, né? Assim, na verdade, uma repetição disso, assim, escrachada para que a gente tente escutar isso, assim. Fora isso, as questões de linguagem, né? Enfim, de fala, né? De as questões motoras, né? Crianças cada vez mais com muito menos, não é disposição, assim, mas muito menos... crianças que não topam muitas aventuras motoras, assim, né? Que não sabem nem lidar com isso, com o repertório motor de uma forma ampliada, assim, né? Eu brinco, assim, eu fico um pouco chocada às vezes, e acho que também isso é uma leitura contextual, né, contemporânea, porque tem toda a questão urbana, toda a questão da violência, toda a questão de uma pseudo-ideia de que, de uma pseudo-segurança, né, a ideia de que dentro dos apartamentos, com as telas, enfim, estaremos mais seguras, né, enfim, mas às vezes uma comparação que eu faço, assim, que eu falo nas aulas, meio para quebrar o gelo e também para nos fazer pensar, é que me impressiona um pouco, assim, as pessoas ficarem menos preocupadas com crianças brincando, sei lá, num shopping, né, com todo aquele estímulo artificial, visual, de cor, de velocidade, né? Que é muito parecido com o estímulo das telas, assim. E ficam muito preocupadas com as crianças ao ar livre, a natureza, né? A sujeira, a violência. A violência, né? Mas uma violência que por vezes também não se dá, não se confirma, né? Fica muito também nesse imaginário de que tudo é perigoso, né? Mas eu acho que a gente tem que se perguntar o que de fato é perigoso, né? Enfim, não que a gente não tenha que pensar sobre contexto, violência, né? E os efeitos disso, enfim, sem dúvida são. Mas bom, as telas têm sido tão perigosas quanto... Não a tela em si, mas o que está por trás disso, né? Enfim. Você disse de uma indisponibilidade, né? De que talvez a gente nunca esteve tão indisponível assim. Dá pra gente até comparar com gerações anteriores e tal. Achei interessante esse termo indisponível, né? E queria pensar sobre isso, que talvez não uma indisponibilidade absoluta, né? De uma negligência, de um abandono. Acho que não. Acho que justamente o contrário, né? De estar... absolutamente vigilante em volta dessa uma hipervigilância. Nunca uma criança custou tão caro também, né? Então há um super investimento na infância, um super investimento na criança, mas de uma indisponibilidade de outra coisa, né? Que talvez a gente consiga nomear ou não, mas uma disponibilidade, não sei, afetiva, de atenção, de tempo, de energia, né? E até você falou disso, de protegê-las do quê?
em outros pontos também acaba protegendo da própria frustração, acaba protegendo de que essa criança tenha a capacidade de desenvolver algo de uma frustração, algo de uma capacidade de lidar com a falta, como você disse, né? A falta da falta. Eu acho que protegendo da própria infância, né? Protegendo as crianças do que elas precisam viver, que é a própria infância, assim, né? Porque algo que eu sei aí, vocês já disseram, né? Que a dica fica pro final, mas algo que eu já vou dizer, né? Que é um documentário que eu gosto muito, que é A Invenção da Infância, um documentário já de 2, 3 décadas atrás, enfim, né? Da Liliana Subach, né? Mas que tem uma frase que eu gosto muito, que tá lá no documentário, que é: ser criança não significa ter infância, né? Uhum. E eu acho que é isso, a gente tem... de uma forma equivocada, tentado supostamente proteger as crianças da própria infância, uhum. né? Várias pessoas, né? Vários teóricos, enfim, vários psicanalistas, mas não só psicanalistas, tem falado disso, né? Que estaríamos em risco de extinção da infância. É forte isso? Forte. Né? É muito forte, uhum. assim. Mas em que sentido, gente? Me permite aqui trazer para o público leigo, tá? Porque eu sei que vocês são 2 psicanalistas que eu admiro muito, que estão conversando aí para uma coisa para uma via que às vezes a gente não acompanha. Como assim? Ser criança não significa ter infância. O que isso quer dizer? Infância enquanto, acho que, construção subjetiva, né? Enquanto experiência, acho que isso que a Bianca trazia, assim, né? De poder despertar para os afetos, de poder despertar para as experiências, de poder ir se constituindo como sujeito, né? Na relação com o outro também disponível, né? Com o outro que vai tentando decifrar o mundo, né? Junto com a criança ali, que vai aprendendo a decifrar com ela também, e que vai aprendendo a lidar com a falta, porque tem coisas que a gente não sabe, não tem resposta, e eu gosto muito de uma aposta que a gente faz com as crianças, que é aquela coisa de que, bom, quando tu crescer, né? Eu gosto disso, assim, dessa coisa de que vira até uma brincadeira, né? Enfim, lá em casa meus filhos têm um pouco isso, né? Eles perguntam, quando eu for adolescente eu vou poder tal coisa, né? Ou quando eles dizem, a gente queria isso ou aquilo, eu digo, não, mas isso não é para a idade de vocês. Quando que a gente vai poder? Eu falo, lá adiante, com 18, com 12, com 40. E eu digo, bom, no tempo futuro. Então essa ideia de também poder ter vontade da vida no tempo futuro, né? De não se esgotar ali de forma sempre emergencial, sempre... louca, né? Enfim, louca absoluta. No sentido... Eu não gosto muito, né? Acho que não é uma atribuição interessante falar loucura nesse sentido, mas dessa coisa insana mesmo, né? E de realização de uns desejos instantâneos, às vezes, né? Eu, pelo menos, vejo alguns movimentos em prol de, vamos entregar experiências para as crianças e não só um presente para cumprir... sei lá, uma função ali de dindo, de dinda, de pai, de mãe, de vó e de vô... no Natal, no aniversário, enfim. Mas tem um movimento aí tentando resgatar um pouco disso, que vocês falaram também de outro conceito, que é a falta da falta. É um pouco também poder deixar uma criança, às vezes, entediada, não precisar sempre trazer atrativos, frustrar um pouco essa criança para trazer limites também, uma dose de realidade mesmo. Acho que tu traz uma coisa bem importante, Marta, e uma coisa que eu também penso que é uma ambivalência, né? Que são os clichês aí contemporâneos, que como é que é o tempo de qualidade e a memória afetiva. Né? Então, vamos construir tempos de qualidade e memórias afetivas com as crianças. E até eu acho lindo, ok, beleza, é uma coisa que eu compartilho e que eu curto. Mas aí tu vai vendo, assim, o que é fazer tempo de qualidade ou fazer memória afetiva? É tu criar um recorte da vida onde a criança só pode, a priori, ter experiências com afetos considerados culturalmente como bons, né? Bom, a gente faz memória afetiva com experiências outras também, né? O nosso repertório afetivo, o nosso repertório como um todo, como sujeitos, né? Como subjetividade. O sofrimento faz parte disso, a tristeza faz parte disso, a frustração. São necessários, são constitutivos também, né? Tempo de qualidade, quer dizer, tempo de qualidade... Então tá, e daí as pessoas operacionalmente fazem isso, né? Não, tempo de qualidade, eu vou dividir, eu vou pegar meia hora todo dia do meu final de dia e vou fazer tal coisa com meu filho, minha filha, aquela criança. Cara, tu tá com vontade, é possível, né? Porque tem algo ali do espontâneo também, né? Às vezes não vai dar, e tu vai estar ali, né? Assim, ou às vezes tu poderia ficar mais, ou às vezes tu poderia fazer outras coisas, às vezes não naquele dia, no outro, às vezes de uma forma muito mais interessante. Então eu peguei um pouco de ranço dessa história de memória afetiva e tempo de qualidade. Mais pela via da tarefa do que pela via do desejo, né?
Uma coisa que eu acho que vai cumprindo ainda a lógica tarefeira, assim, sabe? Mais vamos lá, de novo. Né? E aí, óbvio, né? Vamos lá fazer os nossos stories e os nossos, né? Porque isso tem que estar registrado e tem que estar compartilhado, porque se não está na rede, não aconteceu, né? Perfeito. Não, e ainda falando de falta da falta, né? Fala disso que às vezes precisa estar disponível para a criança e às vezes não. Então, eu fiquei pensando disso, dessa falta da falta, nesse lugar do absoluto, dessa coisa que está disponível o tempo todo, que são as telas, que você escolhe o que fazer, que jogo você vai jogar, ele está disponível 24 horas. Com a oportunidade dos streamings também, você escolhe qual desenho assistir, que já é diferente de uma outra época em que você tinha que esperar o horário que ele passava na TV e se disponibilizar para o desenho, diferente de ele estar ali 24 horas para você, né? E também comparando com uma outra infância, em que essas crianças iam para a rua e por vezes encontravam os amiguinhos, e outras vezes não, porque eles não podiam sair naquele horário. Ou que os amiguinhos, às vezes, iam querer brincar com eles daquela brincadeira que ele queria, às vezes não. Então, aquilo que às vezes está disponível e às vezes não está disponível faz com que a criança lide com um pouco de frustração, que ela lide com a capacidade de faltar um pouco, faltar que esse coleguinha goste de mim, né? E aí faltar que esse coleguinha queira brincar da mesma coisa que eu queira brincar, nesse momento que eu quero brincar, e aí que eles possam, então, construir o que a gente chama na psicanálise de borda, né? Construir alguma borda, construir alguma maturação afetiva, emocional, para lidar com isso que é esse não absoluto da vida, né? Que não é tudo o tempo todo no meu tempo e do jeito que eu quero, enfim. E aí eu queria provocar até isso, né? Que eu vou dizer agora o óbvio, mas que a gente se esquece de olhar muitas vezes. O óbvio precisa ser dito, né? Assim, no discurso comum, sabe? Que é... quando a gente fala de um momento histórico, de um recorte do tempo, de uma geração adulta, a gente está falando de uma geração que passou por um recorte de tempo de uma infância, né? Então, a provocação é... que estamos fazendo com as crianças atuais, as crianças da última década até, né? E a partir de 2010, com acesso ilimitado às telas, à tecnologia, ao imediatismo e tudo mais. E como isso vai implicar essa geração chegando à vida adulta, né? Que não consegue suportar um tédio, que não consegue suportar a insatisfação, que não consegue suportar sustentar a atenção concentrada por muito tempo. Será que essas crianças vão conseguir suportar 8 horas de carga horária de trabalho, sabe? Numa atividade monótona, tediosa e cansativa, que é o mercado de trabalho, né? Acho que isso tem chegado até antes da vida adulta. Acho que já tem chegado na adolescência, né? Enfim, ontem estava escutando é um podcast, mas não cheguei a escutá-lo, assim, estava vendo mais a parte que apareceu ali numa rede social, enfim. Também de algumas pessoas falando disso, né? Dos dados alarmantes, assim, de depressão na adolescência, enfim, dessa falsa ideia de uma completude, né? Através da tecnologia das redes sociais, então um certo tamponamento dessa falta, né? Então a ideia de ter muitos amigos, muitos contatos, muito de tudo, muito, e daqui a pouco se deparam com esse vazio que é inevitável, né? E aí uma inabilidade de lidar com isso, né? Como que eu lido com isso se desde muito cedo faltou repertório, né? Faltou poder construir repertório pela experiência, né? Pela espontaneidade da experiência desses registros, né? Cotidianos do inevitável, da falta, da vida, enfim, que vai me marcando também e me constituindo na minha própria, né? Enfim. Perfeito, eu lembrei até de um livro do Násio, que é A Depressão é a Perda de uma Ilusão, que é sensacional, né? E que o próprio título já deduz isso, né? Já indica isso, que... a gente está falando de um tamponamento desse furo, dessa limitação que somos, né? De que a gente não pode tudo o tempo todo, a gente não tem acesso a tudo, a gente não tem esse poder todo, que a gente pode até começar a fantasiar na infância que pode, a partir do momento que tudo está ali para mim, a todo momento, né? Então, eu começo a ficar entediado, eu começo a incomodar, e aí alguém me dá uma tela, e aí eu fico ali distraído. A gente tem até a tendência agora, eu ouvi esses dias alguém falar disso, e eu fiquei pensando sobre isso, que um bebê, quando ele está mexendo com alguma coisa que ele não pode, ou ele tá incomodado, a gente distrai ele com alguma coisa. Então, você pega um outro brinquedinho, chacoalha na frente dele e muda o foco da atenção dele, e aí ele não precisa se frustrar com aquilo que ele estava frustrado antes, né? Então, que isso pode gerar essa fantasia que você está falando, que, bom, parece que já tem pesquisa sobre isso, já indicando, né, das depressões na adolescência e tal, gerar essa fantasia de tamponamento, de completude, e que quando essas crianças, adolescentes, começam a chegar, então,
e se deparar com a vida adulta, com a responsabilidade da realidade, né? Elas não têm recurso para lidar com a perda dessa ilusão, que é um abismo, né? É cair de um penhasco daí. Que para quem já tem o mínimo, já é um abismo, né? Eu acho isso. Quando a gente tem o mínimo desse repertório, já é uma passagem árdua, né? Já é um desafio. Quando quando não tem, né? Ou quando é muito frágil, a gente fica mais preocupado, né? Enfim. Posso trazer um caso? Claro. Desculpa. Não. Um caso para ilustrar. Eu nem queria falar exatamente do caso, tá? Mas da repercussão disso. Essa semana aconteceu um crime contra 3 cachorros num bairro de classe média em Florianópolis. A gente até deu no jornal isso, né? Um jovem de 18 anos se revoltou e ele disse para a polícia depois, que ele foi preso em flagrante, ele disse para a polícia depois que tinha matado e esfaqueado os 3 cachorros porque ele aguentou 1 ano ouvindo latidos. E aí ele pulou o muro da casa do vizinho, desligou a própria cerca elétrica da casa e esfaqueou os 3 cachorros. E aí eu até separei aqui, porque eu sou apaixonada por cachorro, tenho meu cachorrinho, a gente tem um grupo de donos de cachorros, né, que frequenta ali uma região. E aí uma das pessoas falou o seguinte, ó, é engraçado como isso está no senso comum também, um pouco. As pessoas têm essa sensação, né? Porque uma pessoa que não é da área falou: hoje as crianças e os adolescentes estão muito abandonadas. Os limites que podem permitir a experiência de frustração e mostrar que eles são só mais um entre tantos, isso está sendo negligenciado. Diante de qualquer contrariedade, eles agem de forma violenta. Não querendo analisar esse caso, porque a gente tem pouquíssimos subsídios para falar sobre esse crime, mas foi esse o estopim para esse tipo de mensagem que surgiu aqui, né? Achei interessante. Queria até te perguntar, Bianca, se tem às vezes um conflito entre a demanda que os pais trazem, né, na hora que vão procurar um psicólogo, teu trabalho, que já tem um trabalho consolidado aí de 20 anos atendendo crianças e adolescentes, especialmente a tua clínica agora é de adolescência, né? E quando você se põe a ouvir essas crianças e adolescentes, assim, eu fico muito curiosa para saber o que eles trazem, porque os pais muitas vezes relatam sintomas, né? Dificuldades, dilemas, às vezes querem um diagnóstico, falam desse conflito com as tecnologias, com as telas, com as demandas, falta de tempo. Mas o que as crianças dizem, assim, quando tu te põe a escutar elas, assim, e os adolescentes, claro? Eu acho que, de forma geral, denunciam a falta de repertório, né? De forma geral, nos contam que as margens disso, assim, né? Sabe aquela coisa? Era uma vez, e aí a gente continua contando a história, assim, porque daí cada um faz a sua, né? Cada um, mas assim, parece que falta o era uma vez, né? Parece que falta alguém transmitir esse início de história ou alguns subsídios para criar a sua própria, assim, né? Porque eu acho que o sintoma vai deflagrando um pouco disso, assim, né? Na adolescência, né? A gente falava um pouco antes da infância, acho que na adolescência o que tem vindo, e também muito nessa demanda de dê um nome para isso, diga como isso vai funcionar e diga como isso solucionar, tem sido as questões que sempre foram próprias da adolescência, né? Mas que elas vão se apresentando ao longo do tempo conforme, né? O que a gente tem visto na contemporaneidade, enfim, mas hoje, o que aparece com os adolescentes nada mais é do que sempre apareceu, que é a questão do corpo, né? A questão do corpo. E aí nas suas diferentes facetas, né? Então, as questões de gênero, as questões de uma marca no corpo, né? A questão aí que muitas pessoas têm falado das automutilações, né? Das autoagressões, enfim, mas um pouco disso que vai para um registro real daquilo que não tem encontrado uma via mais simbólica, né? E que, por vezes, o trabalho em análise, o trabalho de escuta, é um pouco de ir construindo essa via simbólica, né? E que não é a toque de caixa, né? E que não responde ao tempo em que vivemos, né? E que a gente precisa de tempo para construir isso. Seja com crianças... Obviamente, o tempo de atendimento com crianças é diferente, né? Do tempo de atendimento com adultos, com a própria adolescência, mas ainda assim é um tempo maior do que o que a gente tem suportado, né? É um tempo maior do que a rede social, é um tempo maior do que a tela, é um tempo maior do que o tempo que não temos, que supostamente não temos, né? Por isso que eu digo, a clínica é com quem fica nela, né? Chega um monte, né? Chega nesse mesmo ritmo da vida, né? Às vezes a gente, nossa, como tem chegado gente, enfim, eu digo, né, para os alunos que estão se formando, vocês não vão ter problema com demanda, com chegar pacientes, né? Eles chegam. O problema é a questão é quem fica, né? E mais, né? Eu acho que é uma questão ética de cada um. O que a gente acaba fazendo para que eles fiquem, né? Porque
Na psicanálise, a gente vai sustentar pela escuta, né? A gente está aqui para escutar. A gente não está aqui para dar nome a tudo e a responder tudo e tamponar, né? A gente está aqui para abrir o buraco. Com a única garantia, que eu acho que nem é uma garantia, é uma aposta, de que a gente pode olhar para dentro do buraco sem estar sozinho, né? Com alguém que se comprometa com aquilo, né? Mas que não vai tapar o buraco, né? Vai... Eu gosto de pensar o que é análise, né? Análise é justamente o contrário de síntese, né? A gente abre, a gente, né? É a gente amplia, né? A síntese a gente fecha, a gente nomeia ali, papum, é isso, né? A clínica psicanalística, ela vai trabalhar com hipóteses, né? Com hipóteses. Vamos trabalhar com hipóteses, mas não de forma leviana, né? Não de forma qualquer, né? Uma aposta sobre uma hipótese de uma postura que a gente assume ali um comprometimento, uma ética com isso, né? Mas que não vai ao encontro do tempo, da urgência, né? Às vezes você vai se perguntar, quando é que tu vai me dizer alguma coisa? Não sei, quando a criança me disser alguma coisa. E quanto tempo isso leva? Não sei. Né? Isso vai na contramão da falta de tempo, né? Do imediatismo Sim. dos dias atuais. Sim. E eu imagino também, claro, eu e Bianca não somos mães. E você é interessante porque você tem essa experiência, né? Da maternidade. Ontem a gente ainda conversava, né, Bianca? Que é muito fácil opinar sobre a maternidade dos outros. É muito fácil ser mãe quando você não é mãe. Sim. E você tem essa experiência, né? Você tem filhos gêmeos de 5 anos. E ao mesmo tempo tem o percurso clínico. Eu imagino que seja muito angustiante ver o sofrimento de um filho, às vezes sintomas como insônia, às vezes relatam, né, bebês com problemas para dormir, um atravessamento de separação do pai e da mãe, né, e isso deve realmente angustiar pai e mãe, eles costumam dizer, né, dói mais em mim do que nele, enfim. E então, talvez por isso, essa pressa, eu lembrei até de um caso, de um menino próximo à minha família, posso contar aqui pra ti? Claro. Ele estava aprontando muito na escolinha, e ele tinha 2 anos de idade, e ele estava com episódios de insônia também, né? Passou praticamente 1 ano sem dormir. E aí a pessoa que me contou, me relatou isso, disse que a escola veio trazendo a queixa, né? E ele tá com alguma coisa, ele virou a pessoa me falou assim, ele virou o monstrinho da escolinha. E, no entanto, essa pessoa que trouxe o relato falou, bom, Marta, eu e o pai dele estávamos nos separando nesse momento, ele perdeu uma priminha que tinha a mesma idade, estudava na mesma escolinha, essa menina, por um motivo trágico, ela veio a falecer, e então ele estava passando por um atravessamento e não tinha como ele responder de forma diferente. Mas existia uma pressão social para que esse menino se ajustasse logo. Também tem um pouco disso, né? Como é que tu vê, assim? Qual é a leitura que se faz? Isso não é raro acontecer. Não. Eu acho que, bom, primeiro, vamos lá, né? Eu acho que as escolas têm ocupado um lugar de diagnóstico que não é delas, né? Eu acho que não é função da escola diagnosticar, e eu acho que é função da escola reportar as famílias quando algo escapa do pedagógico ali, né? Dos manejos pedagógicos e do... Ontem mesmo, né? Tava conversando com uma mãe em atendimento, assim, atendo o filho, né? Tava conversando com ela me perguntava isso, né? Mas a escola não conta isso, a escola não conta aquilo. Também com essa ideia, né? E daí, vamos lá, né? Vou fazendo várias associações. Estou pensando aqui nas escolas que usam câmeras em sala de aula, que para mim é um pouco controverso, né? Por um lado, é supostamente mais seguro, mas por outro lado, não tem esse espaço de uma intimidade social ali, né, do espaço da escola também, né, que só acontece ali, das relações só acontecem ali. Então essa escola é uma escola que não tem as câmeras dentro, né, e daí a mãe diz, eu não sei o que acontece lá, eu não sei, a escola não me conta, a escola não isso, a escola não aquilo, porque deu uma situação pontual lá, né, porque daí a escola veio trazer algo de algo que se excedeu nesse menino, né, do corpo, enfim, parará, e aí ela diz, mas isso já deve estar acontecendo há muito tempo, e a escola não me diz. Eu falei, bom, talvez a escola de fato tenha te trazido algo que nesse momento escapa do contexto da escola, né, e que é um contexto mais para vocês pensarem, para a família pensar, para a gente pensar aqui, enfim. Porque eu achei positivo a escola não abrir tudo, né? Achei importante ele ter, de fato, uma vida escolar lá, onde algumas coisas são resolvidas, né? São
contextualizadas ali com aqueles pares, com os professores, com a escola, né? A escola também como um espaço que pode mediar. Mas o contrário, né? A escola exigindo diagnósticos ou dando diagnósticos, né? Condicionando a permanência ou a entrada da criança ou o bem-estar da criança na escola via diagnóstico, né? Eu acho que é atender uma lógica deturpada, distorcida da função do diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é um processo de escuta, que nos sinaliza o que aquele sintoma nos conta, né? O que aquele sintoma nos contextualiza. Ele não é algo que a gente operacionaliza num corpo, e bom, então o que o menininho de 2 anos tem é isso, e é como se também colocasse isso num outro lugar que não o lugar de poder escutar o que está acontecendo, né? Quase como um rótulo, assim. Né? Uma lógica médica, né? É uma lógica médica, né? Uma lógica biologicista, assim, dessa coisa de que algo se instala naquele corpo, né? Algo, enfim, é um sujeito de 2 anos, né? É um sujeito, né? Um sujeito que está sujeito às questões da vida, né? E aí eu pergunto, como é que a gente lidaria com uma separação importante pra gente, como a gente lidaria com a perda de alguém querido de forma trágica pra gente, ou como a gente tem lidado com isso. Porque a criança, ela escancara o real, né? E o real que nós adultos já não suportamos mais, né? Então como é que a gente lida com isso? Que tempo a gente tem pra isso? Né? No caso, a criança muitas vezes se manifesta assim, dessa forma, não consegue... Nesse caso dessa criancinha, né? Sim. Não, dificuldade de dormir, agressividade na escolinha, às vezes a própria manifestação por um desenho, isso tudo aparece. Eu acho que é uma criança que a gente pode dizer, bom, uma criança que está em sofrimento, né? Mas estar em sofrimento e ter uma doença, ter um diagnóstico, são coisas completamente diferentes, né? E por vezes opostas uma da outra, assim. Assumir que uma criança pode sofrer é assumir que ela é um sujeito, né? E que não tem como passar ileso a essas coisas que tu relata, por exemplo, né? Ileso no sentido disso não ter marca, não ter registro e não ter um processo de elaboração. A gente falava antes dos bastidores, né? Sei lá, a gente se apavora. A gente, porque eu digo que às vezes todos nós nos apavoramos quando tem ali uma criança brincando de matar, de parará, de esquartejar. A gente fica, meu Deus, vai ser um, né? Bom, se não for pela via do brincar, vai ser por onde? Né? Assim. E um sujeito sem tanto repertório, né? Que é aquilo que você falava do real, até pra gente poder esclarecer aos nossos ouvintes. Sim. Não. Perdão. Não letrados na psicanálise, né? Que fala disso, que o real é esse, que é aquilo que vem do corpo, que é aquela sensação imediata, né? Sem muito repertório simbólico para produzir algo de uma resposta, de uma representação para isso, né? Então, quando a gente fala da criança, é um sujeito sem muito repertório, né, simbólico para produzir algo com aquilo, e ela vai se projetar e vai tentar produzir. E e a própria situação de ela poder enfrentar isso, enfrentar um luto, enfrentar a separação dos pais, é a produção dela de repertório. E é necessário que ela produza e que ela faça. E que não se tampone isso com muita pressa, rápido demais, né? Justamente para que ela possa atravessar essa situação, enfim, esse evento, e possa produzir repertório com isso, né? E que a maioria dos diagnósticos não vão oferecer esse repertório, né? Eles vão silenciar a possibilidade de construção disso, assim. E que é o que fazemos na clínica também, né? Sim. Se não produzir repertório. Porque quando você diz, eu achei muito legal que você falou da clínica, como acho que eu já falei disso em outros episódios também, que a clínica é essa que é ponto furo, né? A gente não fica ali, a gente nunca vai passar a mão e dizer que aquilo é simples e tá tudo bem e vai passar. Muito pelo contrário, o psicanalista é aquele que vai dizer tá tudo mal mesmo, vamos olhar para isso realmente é sério e precisa de atenção. E, bom, aqui tá o furo. E agora? O que a gente faz? Como é que você quer lidar com isso? Como é que você vai produzir agora algo de... a tal da borda, né? Que a gente fala, produzir borda. Como é que você vai produzir, então, agora uma resposta simbólica para suportar viver com isso? Não é não viver com isso, é suportar viver com isso, né? Então, o próprio processo clínico é um processo de produzir repertório também. Mas assim, ó, pensando na criança, tá? Eu entendo que o espaço clínico oportuniza essa possibilidade de escuta. É que às vezes me parece, pensando na clínica a clínica com crianças e adolescentes, que o adulto acredita que a criança é capaz de formalizar
uma frase e virar para ele e dizer, eu estou em sofrimento. A criança tem outros jeitos de manifestar esse sofrer, que são muito particulares, muito singulares, né? E a partir daí, pode ser, esse olhar pode ser reduzido como, é rebeldia, né? Algo como, ele tá destoando do padrão. É birra, né? Birra. É birra, é uma criança mal educada, né? Uma criança opositora, né? Uma criança, enfim. Rebelde, questionadora. Parece que há uma pressa em silenciar isso aí. E não em escutar. A clínica é um espaço para justamente escutar isso aí. Ao contrário do que a sociedade faz, né? Que quer tamponar esse problema. É lido como um problema, né? Eu acho que o ponto é que a gente nem deve partir da premissa de que a criança é capaz de produzir uma frase, um conceito super complexo sobre o que ela está sentindo e dizer daquilo, mas também nem considerar que ela é incapaz, né? De elaborar algo com aquilo, né? Porque daí muitas vezes deixamos de comunicar com as crianças, deixamos de dizer para elas de algo que está acontecendo, de explicar para elas das coisas do mundo, pensando que ela é incapaz de conseguir elaborar algo. Então, nem absolutamente capaz, né, de construir ali algum conceito super complexo para dizer daquilo simbolicamente, mas também nem incapaz, né? Ela vai produzir a sua maneira e por isso é um processo moroso, por isso é um processo delicado, de escuta, de tempo, né? Porque é um processo de construção. Tanto que a gente subestima às vezes as crianças. Não, ele não tá ouvindo. Não, ele não tá vendo. Não, ele não tá... Esses dias eu vi acho que era uma psicanalista falando. Quantas vezes a gente não fingiu que tava dormindo? E ficou ouvindo pai e mãe? Fazendo sabe-se lá o quê. Lá na infância, não é? Então, assim, aí às vezes a gente fica impressionado. Como é que ele sabe? Nossa, como é que ele pesca? A gente subestima muitas vezes a infância nesse lugar, né? É isso que a Bianca tá dizendo. Não, ele tem capacidade, sim, né? Mas a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais sensível para eles, né? Oportunizar essa escuta. Tempo. Novamente tempo, e que não é o tempo de relógio, né? Não é um tempo que a gente cronometre e diga é tanto tempo, né? Mas é um tempo, é atemporal, na verdade, né? É um tempo outro, né? Essa questão dos diagnósticos, muitas vezes um diagnóstico que traz um alívio para as responsáveis, porque a gente percebe na contemporaneidade também uma necessidade, às vezes, né? Desse diagnóstico que pode trazer um alívio, mas às vezes também traz um fardo aí para essa criança. Como é que a psicanálise enxerga isso? Muitas vezes já tem crianças que chegam com esse diagnóstico ou não? Na grande maioria, né? A grande maioria já chega... Eu tenho chegado também, acho interessante contar, né? Tem chegado alguns pais incomodados com esses diagnósticos, né? Assim, quando olham para sua criança, ali, quando de fato olham, né? Pensam que aquele sujeito não combina muito com aquilo, né? Enfim, aquilo... acho que o diagnóstico, hoje em dia, a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto, assim, alguns pais, mães, enfim, um certo... parece que ali dá alguma coisa de tipo, não, peraí, tem alguma coisa aqui, né? Não pode ser isso, mas não no sentido só de uma negação, né? Mas no sentido de uma pergunta. O que será que tem? Parece que esse diagnóstico também não responde muito isso, né? Porque é importante a gente não esquecer o que também vai bem numa criança, né? O que também vai bem numa parentalidade, porque também tem isso, a ideia da doença, a ideia do diagnóstico como algo que tá tudo indo mal, né? Tá tudo perdido, né? Então, assim, eu acho também importante reinvestir, né? Esses pais narcisicamente, né? Investir narcisicamente, né? Vamos lá, no sentido de pontuar ali que tem uma potência, né? Que tem um saber, que tem possibilidades, que tem alternativas, né? Que por vezes tem situações que são muito difíceis, né? Que é difícil educar uma criança, que é difícil estar nessa posição e nesse lugar, né? Uma criança nos faz revisitar coisas que temos e que não temos, né? Um filho faz isso, uma filha faz isso, né? Faz a gente se haver com a nossa própria falta, né? Com as nossas próprias experiências, né? Então, atualiza muita coisa pra gente, né? Atualiza muita coisa do traumático pra gente, né? Daquilo que ficou lá pra trás e que, às vezes as pessoas dizem,
psicanalista fica só mandando a gente falar do passado. Primeiro, a gente não manda ninguém falar nada, né? As coisas são faladas. E segundo que, fica dizendo pra gente falar do passado. O passado não é sobre o passado, né? É sobre o que não passou. É da atemporalidade das coisas, do inconsciente, enfim. Então, como isso é atemporal, quando nos tornamos pais, mães, ou quando estamos ali ocupados, eu acho que até em outras funções que não a materna e a paterna, né? Com uma criança, atualiza na gente coisas que nos foram, né? Marcadas ali, enfim. Isso tá para os professores, professoras, né? Qualquer pessoa que tá ali numa função ocupada, né? Em olhar para aquilo, enfim. Né? É sobre o passado, né? Sobre o ficado. Sobre o ficado, isso, né? Mas eu tenho um ponto sobre o diagnóstico também, que eu acho que é interessante a gente pensar, que foi muito importante esse movimento que foi feito pela medicina, pela própria evolução da psicologia e seu acesso à população como um todo, né? Que foi um movimento de desmistificar as doenças dos nervos, que há pouco tempo não se podia falar disso. Depressão era preguiça, né? Falta de chinelada. Eu escutava coisas assim, né? Na minha infância... Não era assim. Não era assim, mas que a gente pôde, então, nos últimos anos, eu acho que no Brasil, né? Isso é coisa de uma década, que a gente pôde começar a falar de transtornos mentais, e aí a gente pode começar a desmistificar aquilo que é dos nervos como algo de importância, como algo que começa a ganhar um espaço. E aí isso, aos poucos, também tomou outra proporção, de um outro lugar, que é o do ponto final. Né? Eu costumo problematizar isso muito com os alunos da graduação em psicologia, de pensar isso, e muito do que a nossa clínica psicanalítica tende a fazer é nunca colocar um ponto final. Sempre reticências. Sempre abrir mais parênteses, sempre abrir mais espaço de fala, de mais reflexão, de mais especulação, né? E quando você vem e coloca um diagnóstico, parece que isso produz esse efeito nas pessoas, sejam adultas ou crianças, principalmente nos adultos, até em relação às crianças, né? Aos filhos, de encontrar um diagnóstico, uma forma de botar um ponto final naquilo e dizer, então é o meu TAG, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Ou é porque meu filho tem TEA, é transtorno de espectro autista. Sempre tem essa palavra. Ou de uma linha de transmissão, né? Meu filho tem porque eu tenho, porque minha avó, né? Minha mãe tinha, minha avó tinha. O que, ok, até pode vir a ser isso, né? Porque eu acho que também não é negar o tempo todo que isso possa existir, mas aí, de novo, né? O que tem de singular, o que marca isso, né? Porque daí é uma forma de dizer, então pronto, é isso, né? Não tem o que fazer, né? Com isso, problematizar até o TDAH, que é a doença da modernidade, né? É o novo... É o novo... Não sei, eu acho que é o novo comum. A nova identidade. A nova identidade. Né? É o diagnóstico, né? Tem uma professora da UFSC ali não é da psicologia, da antropologia, enfim, que ela tem um texto que eu gosto muito, que é o diagnóstico como nome próprio, né? Assim, isso que nomeia o sujeito, né? Que dá nome, né? E é isso, eu não sou o fulano, a ciclano, eu não sou a Rebeca, tu não é a Bianca, tu não é a Marta, né? Eu sou a deprimida, a depressiva, né? Ansiosa, né? E aí é isso, quando tu pergunta, tá, mas como é que é a tua ansiedade, né? Em que momentos tu fica ansiosa, né? Me conta como é pra ti isso, né? Porque é isso, eu acho que a escuta psicanalítica, ela não se contenta, né? Com isso que é o óbvio, né? A gente fala do óbvio, a gente não se contenta com o óbvio, né? Então, assim, e aí, me conta, como é que tu é ansiosa, né? Eu sou uma coisa ansiosa, né? Qual é o fantasma da tua ansiedade, né? Qual é o fantasma, que te deixa ansiosa? E fantasma é uma ótima palavra, né? Porque às vezes é normal a gente ouvir nessa hora, não, mas isso aí a minha avó tinha, minha mãe tinha, e todo mundo tem, né? E fantasma é essa coisa, né? Que vem do passado pra te assombrar, né? Bom, e onde é que o sujeito se singulariza aí, né? Como é que ele pode sair desse círculo? Sim, eu tinha uma paciente que dizia, né, do tal do dedo podre, né? Ela falou, não, minha bisavó teve dedo podre pra escolher relacionamentos, né? Minha avó teve dedo podre, minha mãe teve eu tenho dedo podre, minha filha tem dedo podre, né? Que condenação, né? De uma ideia assim, bom, então tá, quando alguém vai se implicar com isso, né? E se perguntar, o que se repete aí? Né? O que se repete aí? Qual é a história? Tipo de herança o que tá podre aí, né? Ou o que não tá podre, né? Que tipo de... Que é um pouco poder se perguntar sobre isso, assim, né? Mas isso dá trabalho, isso leva tempo, isso abre buracos, né? E aí, de novo, não é falar sobre o passado, é falar sobre o ficado, como a Bianca disse, sobre o que não passou e que vem da tataravó pra bisavó, e chegou em si, né? Enfim.
Que é uma própria, dá para pensar que é uma própria escolha individual e singular de continuar essa repetição para-la, né? Sim, e resistir a essas abordagens de 30 minutos no final de semana que respondem sobre tudo que tu tem, teve e terá, né? Como assim? Como assim? Essas alternativas ditas terapêuticas, que eu acho que também são coisas do nosso tempo, que também que seguem essa lógica, né? De responder tudo com muita abreviação, assim, e com muita... né? E nomeiam, e explicam... Mas te manda embora, né? Bom, agora tu já sabe o que eu já te expliquei, né? E muitas vezes quem nos chega com esse excesso, né? Com essa coisa de que, olha, eu descobri tal coisa, né? E tá muito claro isso nas mídias, nas redes sociais, de que se sabe o que é o diagnóstico e se sabe nada ou muito pouco sobre o tratamento, né? Que é o exemplo do TDAH, que eu estava falando antes, que, bom... Hoje todo mundo sabe quais são os sintomas do TDAH. Muitas pessoas se autodiagnosticam já lá nas redes sociais, né? Tem posts lá no Instagram dizendo 5 fatos sobre TDAH, 5 formas de saber se você tem TDAH. E aí você vai olhar os comentários, todo mundo, eu tenho. Ai, meu Deus, eu tenho. Mas, se você perguntar para alguém qual é o tratamento de TDAH, ninguém sabe. Alguém está interessado em tratar? Bom, talvez algo de uma Ritalina, né? Para ajudar ali a atenção concentrada. Mas e aí, tem tratamento? Alguém se perguntou sobre isso? Eu acho que esse é o ponto, né? Sobre o diagnóstico de que ele coloca um ponto final na história, ele resolve o meu problema. Então eu vou dizer, não é que eu sou preguiçoso. Não é que eu sou... não tô afim, eu não suporto o tédio. É que eu tenho TDAH. E ponto. E a questão da clínica psicanalítica é a possibilidade de colocar uma vírgula e falar, tá, e aí? O que você vai fazer com isso? Né? E eu queria provocar também, eu tô implicada na coisa do TDAH. E eu queria... provocar também algo que você disse logo no início, Rebeca. Você começou dizendo das crianças superexcitadas. E eu queria falar disso, da modernidade, né? Tendemos a estimular cognitivamente, absurdamente, as crianças. Então, a gente está vendo aí crianças, adolescentes e jovens adultos chegando agora a um modelo cognitivo que não suporta o tédio. Né? Justamente porque estão acostumados ao excesso de dopamina, são cérebros viciados em dopamina que pula de satisfação em satisfação, né? Então a gente só consegue, tem a coisa do hiperfoco também, que tem no TEA, que tem no TDAH, e que aparece como isso que me interessa muito, e aí eu consigo me concentrar e ficar horas gozando disso. Gozo também é um conceito da psicanálise, né? Para não parecer aqui algo outro. E aí eu consigo ficar horas no meu hiperfoco me satisfazendo com isso. Que né? Normalmente é uma via tecnológica também, né? Que provavelmente não sempre, algo, né? Mas que muitas vezes é uma via... Mas sempre satisfatório. Sempre satisfatório. Mas não consigo concentrar minha atenção em algo que não me satisfaz, né? Que não seja satisfatório. Então, falando dessa característica super excitada da modernidade, né? E que é isso, né? Que por vezes enfim, às vezes a saída, não a saída, né, mas uma alternativa que a gente tem no setting, ali na clínica, né, o setting, esse ambiente do consultório, né, onde estão ali a questão do brincar, enfim, né, para a criança tá a questão do brincar, do setting que se constrói ali na relação terapêutica, enfim. É justamente esse tempo da construção disso que não é sempre tão excitante, né, ou não, né, ou construir com essa criança que outras coisas a excitam num outro tempo, né? E poder resistir, ou poder resistir no sentido de continuar, né? De poder continuar investindo mesmo diante daquilo que não se confirma, né? Mesmo do que a gente já sabe que é impossível, que é satisfazer o tempo todo, né? Então, dessa brincadeira que não dá certo, dessa brincadeira que eu tô montando e cai, né? Desse brinquedo que não fica firme, disso que eu tentei desenhar, não consegui botar bem como eu queria, e eu vou ter que tentar de novo, né? Disso que não dá para ganhar sempre no jogo, né? De que eu preciso construir um tempo com o outro, né? Enfim, de que eu preciso construir regras, né? De que eu preciso cumprir as regras, né? Que não é só construí-las, é cumpri-las, né?
E que se eu não conseguir cumpri-las, eu tenho que me haver com isso, né? Que tudo bem, vai acontecer em vários momentos a gente não conseguir cumprir, né? Seja no setting, seja na vida. Mas que a gente possa se haver com isso, né? Sim. E que esse outro é um outro do singular, com o desejo dele, que é diferente de mim, que talvez não esteja investido em mim, né? Que tudo isso, se bem oportunizado, pode ir sendo construído aos poucos, né? E não abruptamente em um grande momento onde a criança não passou por recursos. Isso me vem muito a imagem na cabeça da minha infância brincando na rua e correndo com os coleguinhas, que era de propor uma brincadeira e eles não quererem brincar daquilo. Eu gostava muito de brincar de professora, olha só que simbólico. E ninguém queria. E aí eu tinha que brincar do que eles queriam brincar, horas, né? Era o que tinha. E essa infância individualizada, né, caseira, você brinca do que você escolher, porque o videogame tá ali, você escolhe o jogo, ele tá 24 horas disponível, né? Tem a coisa da TV que você escolhe o desenho que você vai assistir, ele tá 24 horas disponível, você tem horas, muitas temporadas para ficar horas investido naquilo assistindo. E na minha época a gente tinha no máximo VHS. Né? Ou você esperava o horário do desenho passar na TV, que tinha um horário muito específico, e passava um episódio e acabava e acabou. Ou eu tinha o VHS do Rei Leão, que eu chamava, o Rei Leão, e era isso, era um filmezinho de 1 hora e pouco, e ele acabou, e aí eu vivo com o luto dele ter acabado, né? E vou me investir em outra coisa, vou me ver com isso, enfim. E por vezes um aparelho, né? Assim, eu fui uma criança que na casa dos meus pais, por muito, até minha infância ali, minha terceira infância, ali um pouco antes da puberdade, tinha um aparelho de televisão em casa, né? Então eu tinha, eram 4 filhos, né? 2 adultos, 4 filhos, um aparelho de TV, que no início ficava no quarto dos meus pais, né? Então a gente tinha que negociar tudo isso, né? Tudo isso. Aprender a negociar é muito, né? É muita coisa. E por vezes o que a gente recebia não, agora é dos adultos, né? Agora é a vez dos adultos, agora é o programa dos adultos, enfim, né? Perfeito. Tá gostando do nosso bate-papo? Essa é a coisa mais aleatória, hoje falando sobre infância, recebendo aqui a psicanalista Rebeca. Gente, vamos para os quadros? Vamos. Quadro Vamos lá. Peguei na Estante. Dicas de livros, séries, filmes. Rebeca, tem alguma dica para indicar? Então, eu queria, pensando, né, no público que nos escuta e que futuramente nos assistirá, eu gosto muito de documentários, né? Eu acho que eles têm uma linguagem mais, ao mesmo tempo que nos coloca a refletir, a pensar, mas também de um recorte que nos é muito, muito importante, assim. E aí, falando de infância, falando um pouco de contemporaneidade, falando um pouco de consumo, falando um pouco de patologia, né, de psicopatologia, de diagnósticos, né, de uma posição crítica a isso, eu pensei em 2 filmes que, vamos lá, a gente tem que lidar com o que é mais, que não é tão novo e tão, né, pensei, talvez sem querer, né, mas enfim, pensei em 2 filmes que já são mais, entre aspas, antigos, né, que é um que eu já citei aqui antes, que é A Invenção da Infância, que é um documentário, que é do ano 2000, né, e Está no YouTube, né? Acho que todos têm no YouTube, E o outro, que é um filme que eu gosto muito, que fala um pouco dessa influência da mídia de massa, da publicidade sobre as crianças, né? E o que isso compromete na infância, que é Criança, Alma do Negócio, da Stella Renner, que é de 2008. Então, acho que são 2 documentários que eu sugeriria, assim, que todo mundo assistisse, que eu acho que são amplos, não tem nada teórico neles, mas tem cenas e recortes que Eu particularmente fico... O Criança Alma do Negócio é um documentário que toda vez que eu vejo, eu já vi algumas vezes, me angustia bastante, assim. Assistindo as suas aulas, ótimos realmente. Bianca, qual a sua indicação? Então, eu lembrei agora desse livro do Násio, que é Como Agir com um Adolescente Difícil, um livro para pais e profissionais, para quem ficou implicado no assunto aí, ou está lidando com questões da adolescência, né? É um livro bem didático. O Násio é um autor, um psicanalista que é muito generoso com as palavras, assim, né? Ele cria esquemas, tabelinhas, e ele é muito, muito explicativo. Então, Didático. Então, é um livro bem interessante. Como Agir com um Adolescente Difícil, do autor Násio. Ótimas dicas, vamos para o próximo quadro. Freud me disse. Alguma frase de algum psicanalista que fale sobre a infância de um jeito assim muito singular que te pega, Rebeca? Tá, então uma pessoa que me pega muito sempre, e alguém que eu tento sempre ler com muito cuidado e com muita atenção, que é François Dolto, né? Que é uma psicanalista francesa, enfim. Ocupadíssima, né? Com a questão da infância,
da parentalidade, enfim, né? E vou ler uma frase dela, então. Eu não consigo localizar agora em qual dos livros dela tá, mas é uma frase que eu acho muito, muito importante, assim. Ela nos diz, né? Todas as crianças têm em si sua própria força de vida, quaisquer que sejam as catástrofes que lhes são reservadas, quaisquer que sejam os pais que têm. A criança é capaz de enfrentar os obstáculos mais difíceis se houver quem confie em suas potencialidades. A gente precisa olhar e escutar, né? Sensacional. Bianca, você tem alguma? Eu acho que eu vou deixar com essa, né? Fechou perfeito. Eu posso citar uma não frase? Claro. Pra gente nunca mais falar, que me ocorreu durante essa conversa. A gente, na área de jornalismo, ouve muito: as crianças são o futuro. Até como resposta de entrevistados. Precisamos cuidar da infância, da educação, porque as crianças são o futuro. Vamos parar de pensar que as crianças são o futuro, gente. As crianças são presente. São um presente para nós, né? Com tudo que vem junto, né? Com um presente que vem aí, com as demandas, com a exigência de tempo, de cuidado que elas merecem, né? Isso que você falou, né, Rebeca, que você percebe diariamente na clínica. Queria te agradecer, porque a gente sabe que a tua clínica, ela é reconhecida por esse trabalho de sensibilidade. Quem trabalha com infância e adolescência precisa talvez um pouco mais disso, né? Um percurso, às vezes, com adulto para poder trabalhar com criança e adolescente. E também um rigor, né? Um rigor técnico, um respeito ali à psicanálise com crianças e um percurso muito admirável. Eu fiquei pensando ao longo da nossa conversa, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas sobre esses bastidores da clínica, né? Porque muitos pais e mães às vezes não chegam, têm medo de procurar um psicólogo, né? Para o seu filho, às vezes com medo de um diagnóstico, com medo do que vai encontrar, né? E fiquei pensando como funciona o trabalho de psicanálise infantil e às vezes que ele deve passar, falando dos bastidores da clínica, deve passar também pelo desafio de lidar com pais que precisam reconhecer que aquele bebê ou aquela criança, aquele adolescente tá bem diferente do bebê, às vezes, romantizado, da criança que a gente idealizou, né? E que isso tem a ver com realidade, não tem a ver com sempre diferente, né? Tem que ser diferente, porque é diferente, né? A gente vai sempre desconstruir o que a gente idealizou ali, né? Mas pode não, né? É um processo necessário e tem os seus prazeres nisso também, né? Tem as suas possibilidades, suas potencialidades, assim. Aquilo que tu falasse antes, né, sobre criança ser o futuro, eu queria fazer um adendo, assim, eu acho que um outro cuidado, uma coisa que a gente pode evitar é de entender a adolescência como um tempo só intermediário, só de transição, ou só como um período, sabe? Assim, eu acho que entender, legitimar a adolescência como um tempo também constitutivo, como um tempo legítimo mesmo do desenvolvimento humano, assim, a gente tem um pouco isso também, né? É uma fase, é adolescente, né? Enfim, a gente banaliza ou desqualifica, né? Eu acho que também a gente acompanhando aí junto com uma legitimidade da infância, uma legitimidade da adolescência também, né? Ele não é um tempo qualquer, ele é um tempo que vai anunciando algumas coisas e enunciando algumas coisas, né? Coisas importantes para a separação desse adolescente de pai e de mãe, né? É ali que ele vai se singularizar. Sim, tem uma operação muito, muito importante, né? Não é uma fase qualquer. Já está convidada a voltar, hein, Rebeca, para falar de adolescência. O que você acha, Bianca? Eu acho que pode ser. Próximo já. Vamos gravar agora? Já estamos prontos para o próximo. Já estou com roupa de ir. Rebeca, a gente quer te agradecer profundamente por você generosamente ter topado o nosso convite. Eu que agradeço imensamente. Obrigada, também adorei. Adorei participar dessa conversa. Eu muito, muito, muito. Obrigada, meninas. Obrigada a você que acompanhou a Coisa Mais Aleatória, o podcast que não é tão aleatório quanto parece. Você gostou? Você não gostou? Então manda sua ideia pra cá, manda sua mensagem. A gente tá te esperando, a gente quer a sua participação para eleger os novos temas que vem por aí. Quer falar sobre adolescência? Manda sua pergunta. Quem sabe a Rebeca responde na próxima. O nosso e-mail é acoisamaisaleatoria@gmail.com. Já estamos te responsabilizando aí para a próxima. É isso, Bianca? É isso. Obrigada pela sua participação. A gente volta a se encontrar daqui a 15 dias. Beijo grande.